se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A mulher de branco do cemitério. O cemitério era um lugar esquecido pelo tempo, envolto em névoa constante, onde o vento sussurrava segredos que ninguém deveria ouvir. Era ali que a história começava, com um homem solitário caminhando entre as lápides, tentando entender o medo que lhe apertava o peito. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a cruzar o caminho daquela que vagava eternamente entre os mortos, a mulher de branco. Havia rumores na cidade sobre uma figura fantasmagórica que aparecia nas madrugadas mais frias, sempre vestida de branco impecável, como se fosse feita de luz prateada pela lua. Alguns diziam que ela era uma alma penada, presa àquele lugar por um crime que jamais fora resolvido. Outros juravam que ela buscava algo, ou alguém, perdido entre os túmulos. O homem não acreditava nessas histórias até aquela noite. Ao longe, ele viu o primeiro vislumbre dela. Uma silhueta pálida movia-se lentamente entre as lápides, seus passos tão suaves que pareciam não perturbar nem mesmo o chão. Seu vestido esvoaçava ao redor de seu corpo, como se estivesse submerso em água invisível. Ele paralisou, tentando convencer a si mesmo de que era apenas sua imaginação, mas os olhos dela encontraram os dele, e ele soube que aquilo era real. Os olhos da mulher eram vazios, como buracos negros que sugavam qualquer esperança de escapar. Ela não falava, mas seu olhar parecia gritar, ecoando dentro da mente do homem. Ele sentiu suas pernas fraquejarem, mas algo mais forte que o medo prendeu ali. Quem era ela? O que queria? Essas perguntas giravam em sua mente enquanto ela se aproximava, cada vez mais próxima, até que ele pôde sentir o frio sufocante emanando de sua presença. Naquela noite, ele voltou para casa tremendo, incapaz de dormir. A imagem da mulher de branco assombrava sua mente, e ele não conseguia afastar a sensação de que ela o observava, mesmo quando estava longe do cemitério. Durante os dias seguintes, ele tentou evitar o local, mas algo o puxava de volta, como se ela o chamasse em um idioma que só seu coração podia entender. Ele retornou ao cemitério, determinado a confrontar o medo. Armado apenas com uma lanterna, ele caminhou entre as lápides, a luz cortando a densa névoa que parecia pulsar ao seu redor. A atmosfera estava diferente, o ar denso pressionava seus pulmões, como se o próprio espaço conspirasse contra ele. Ele andava devagar, atento a qualquer movimento. Ela reapareceu de repente, como se tivesse surgido das sombras. Desta vez, ela estava mais perto, e ele pôde ver detalhes que antes lhe escapavam. Seu rosto era belo, mas desgastado pelo sofrimento, com lágrimas congeladas em suas bochechas. Havia algo em suas mãos, um objeto que ela segurava com força, como se fosse a única coisa que ainda a mantinha ali. Ele quis saber o que era, mas temia a resposta. A mulher começou a murmurar palavras que ele não entendia, mas que reverberavam em sua alma como uma melodia triste. Ele sentiu uma dor aguda no peito, como se ela estivesse arrancando pedaços de sua memória. Fragmentos de lembranças invadiram sua mente, um casamento, uma criança, um funeral. Ele não sabia de onde vinham, mas elas o consumiam, deixando-o à beira da loucura. Desesperado, ele tentou fugir, mas suas pernas não obedeciam. Ela estendeu a mão em sua direção, e ele percebeu que o objeto em suas mãos era uma fotografia desbotada. A imagem mostrava uma família feliz, com uma mulher de vestido branco ao centro. Ele reconheceu o rosto dela, era a própria mulher que agora o encarava. Mas quem eram os outros na foto? E por que ele sentia que conhecia aqueles rostos? Ele finalmente conseguiu se mexer, correndo para longe com o coração acelerado. No entanto, a imagem da fotografia ficou gravada em sua mente, como uma cicatriz que ele não conseguia apagar. Ele sabia que precisava descobrir mais sobre aquela mulher misteriosa, mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais fundo no mistério do cemitério. Decidido a desvendar o enigma, ele visitou a igreja local, vasculhou registros antigos e conversou com os moradores mais velhos da cidade. Poucos tinham coragem de falar sobre o assunto, mas ele finalmente encontrou alguém disposto a contar a verdade. A mulher de branco era conhecida como Clara, uma jovem que desapareceu misteriosamente há décadas, deixando para trás um marido e uma filha pequena. Clara havia sido vista pela última vez no cemitério, no dia em que enterraram sua mãe.
Diziam que ela estava inconsolável, e alguns acreditavam que ela nunca mais saiu dali. Anos depois, o marido e a filha também desapareceram sem explicação, e desde então, Clara vagava entre os túmulos, presa em um ciclo de dor e solidão. O homem sentiu um calafrio ao perceber que talvez ela estivesse tentando se comunicar com ele. Ele retornou ao cemitério, determinado a ajudá-la a encontrar paz. Desta vez, ele levou consigo a fotografia que encontrara nos registros da igreja. Quando chegou, ela já estava lá, esperando por ele. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e desespero. Ele mostrou a foto para ela, e ela tocou delicadamente, como se acariciasse um tesouro perdido. Mas algo estava errado. Assim que ela tocou a fotografia, o chão começou a tremer, e as lápides ao redor pareciam ganhar vida, movendo-se como se fossem serpentes despertas. A mulher de branco começou a gritar, um som agudo e penetrante que ecoou por todo o cemitério. O homem percebeu que havia liberado algo que não deveria ter tocado. As lápides que se moviam revelaram figuras sombrias emergindo do solo, espíritos presos assim como ela, mas muito mais hostis. Eles cercaram o homem, bloqueando sua única rota de fuga. Ele olhou para Clara, buscando ajuda, mas ela parecia paralisada, dividida entre o desejo de libertar-se e o medo de enfrentar os outros. Os espíritos começaram a sussurrar, vozes distorcidas que contavam histórias de vingança e ódio. Eram almas amaldiçoadas, condenadas a permanecer ali por crimes terríveis que haviam cometido. Clara, por outro lado, era inocente, mas pagava o preço por estar conectada a eles. O homem entendeu que precisava romper esse vínculo, mas não sabia como. Ele lembrou-se de algo que um dos moradores havia mencionado, um ritual antigo que poderia libertar as almas presas. Requeria uma oferenda pessoal, algo de grande valor emocional. Sem hesitar, ele entregou a fotografia, colocando-a no chão diante de Clara. Ela olhou para ele, surpresa, e então pegou a foto, pressionando-a contra o peito. As vozes cessaram abruptamente, e o cemitério mergulhou em um silêncio opressivo. Clara olhou para o homem uma última vez, seus olhos cheios de gratidão. Então, ela começou a desvanecer, levando consigo as outras almas. O cemitério parecia finalmente em paz, mas o homem sabia que aquela experiência mudaria sua vida para sempre. Nos dias seguintes, ele tentou seguir em frente, mas não conseguia esquecer o que havia acontecido. Ele continuava a visitar o cemitério, mas agora era um lugar tranquilo, sem qualquer sinal da mulher de branco ou dos espíritos sombrios. No entanto, ele sentia que algo ainda o observava, como se Clara estivesse presente de alguma forma, garantindo que ele não esquecesse o que fizera. Ele começou a pesquisar mais sobre o passado de Clara, determinado a descobrir tudo o que pudesse sobre sua vida e morte. Encontrou relatos de que ela havia sido uma mulher bondosa, amada por todos, mas que sua vida foi destruída por uma tragédia inimaginável. Ele sentiu uma profunda conexão com ela, como se tivessem compartilhado algo maior do que ele podia compreender. Uma noite, enquanto lia sobre Clara, ele ouviu um som suave atrás de si. Virando-se, viu uma figura familiar parada à porta. Era Clara, mas desta vez ela sorria, livre de toda a dor e angústia. Ela acenou para ele, e ele soube que ela finalmente encontrara paz. Antes que pudesse dizer algo, ela desapareceu, deixando apenas uma leve brisa em seu rastro. O homem sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Sabia que sua missão havia terminado, mas também sabia que nunca esqueceria a mulher de branco que mudará sua vida. Ele continuou a explorar histórias de mistério e terror, compartilhando-as com o mundo, como uma forma de honrar Clara e todas as almas perdidas que mereciam ser lembradas. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode